Olá, seja bem-vindo ao Café com Maná. Hoje vamos estar falando um pouco sobre a nossa necessidade de termos uma visão do futuro, algo que a gente enxerga que é um modelo, algo a alcançar, a seguir, né? Em Auschwitz tem a história de um judeu muito conhecido que ele sobreviveu a Auschwitz, ao tempo do Holocausto, nos campos de concentração alemães, né? E ele sobreviveu a esse período olhando para o futuro, enxergando possibilidades no amanhã, tendo a expectativa de um dia melhor no seu futuro. Você ter uma visão é muito importante para te levar adiante e fazer você conseguir superar as dificuldades e alcançar o seu alvo, o seu objetivo, né? Deus tem visões, e quando nós temos uma visão de Deus, nós seguimos uma direção de Deus. E seguindo essa direção, nós somos muito mais frutuosos, temos muito mais resultados na vida, né? Embora o plano de Deus, né, de salvação através de Jesus, o sacrifício de Jesus, a palavra nos diz que ele foi projetado, planejado por Deus muito antes da criação do mundo. Quer dizer, Deus já sabia da queda do homem, do afastamento de Deus, Deus já sabia tudo o que ia acontecer, mas ele foi tendo planos ao longo do caminho, que foram estabelecidos. E o primeiro é quando o planeta já estava aí dividido em nações, falando línguas diferentes. Deus decide formar uma nação, né? Porque ele tinha um objetivo. O objetivo qual era? Revelar ele para os homens e revelar ele para as nações. Eles deveriam ser conhecedores de Deus. E como é que Deus escolhe? Qual é o plano de Deus para fazer isso? Ele fala: eu vou criar uma nação, ou gerar uma nação, formar uma nação que vai andar comigo, vai me conhecer, vai ser obediente, vai ser crente, vai confiar em mim, e essa nação vai testemunhar, vai evangelizar todas as outras nações, vai ser um modelo, uma referência para todas as outras. E para fazer isso, o que Deus fez? Ele tinha então um objetivo, ele tinha uma visão aonde ele queria chegar, e ele escolheu um homem para fazer isso, um homem chamado Abraão, que não podia ter filhos. Abraão era casado com Sarai, ele já era velho, a esposa também. A esposa ela não podia ter filhos, ela era incapaz de gerar filhos. Nessa situação absurda, Deus fala para ele dá uma visão para Abraão. Abraão, a sua descendência vai ser como o pó da terra, é incontável, vai ter gente demais. E fala para ele também o seguinte: olha para essa terra, para a direita, para a esquerda, eu vou dar toda esta terra para a sua descendência, vocês vão tomar posse dela, né? Então ele dá uma visão para Abraão, antes de Abraão começar qualquer coisa. Fala: olha a terra, isso daqui vai ser teu. Deus dá uma visão. A palavra de Deus lá em Filipenses, né, no capítulo 2, verso 13, diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, Deus coloca, quando Ele nos dá uma visão, Ele coloca o querer dentro de nós. Ele colocou o querer no coração de Abraão. Falou: Abraão, você vai e vai ser uma bênção, né? E Abraão passou a desejar aquela terra. Abraão passou a querer aquela descendência. Eu quero ter esse filho, eu quero ter filhos e netos e bisnetos, né? E me multiplicar, como foi a promessa de Deus, como foi a visão que Deus deu para mim. Erga os olhos e veja, né? É uma visão maravilhosa de Deus. Agora veja, falando um pouco sobre visão, né? Se nós pensarmos mais objetivamente no assunto, uma visão sem a direção de Deus, ela não passa de um sonho ou um projeto de homens. É só isso. É uma obra de homens, um sonho de homens, pode ser bom ou mal, mas não tem nada a ver com Deus. Isso é uma outra história, né? O sonho é uma visão sem planos e objetivos. Eu não tenho um plano, só tenho um sonho. Às vezes a pessoa acha: não, eu tive uma profecia, vai acontecer isso comigo, eu quero ser assim e tal. Tá bom, mas o que você está realizando sobre esse sonho? O que você está fazendo nessa direção? Não estou fazendo nada, estou esperando. Não vai acontecer nada. Um sonho só se torna um projeto quando ele é acompanhado de planos e objetivos. Um projeto é algo mais concreto, pode ser de Deus, pode ser de homens, mas é algo que vem com planos e objetivos. Eu quero alcançar aquilo ali, eu tenho uma meta, eu tenho alvos, né? E vou atrás desses alvos, né? Então,
quando nós olhamos assim no Novo Testamento, né, Jesus chamando os discípulos, né, porque veja, o plano de Deus de evangelizar as nações, testemunhar as nações através da nação de Israel, fracassou, esse moiou, né, não deu certo, por causa de Israel. Mas Deus estabelece um novo plano. Eu vou criar uma igreja, essa igreja vai estar infiltrada em todas as nações, e através dessa igreja eu vou alcançar os homens, e não mais nações. Eu vou alcançar os homens dentro das nações, dentro das suas próprias nações, através da minha igreja, na igreja de Jesus Cristo. Então, esse era um plano. E Deus começa, quando Jesus chama Pedro, João, André e Tiago, ele chama eles a andar com ele e fala: sigam-me, né? Venham comigo, e eu vos farei pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixe, e o Senhor falou para eles: vou te fazer de vocês pescadores de homens. Ele deu uma visão: venham, vocês serão pescadores de homens, venham comigo. E eles foram. Mais tarde, Jesus deu visões mais claras para ele. Ele falou sobre a igreja, os problemas que a igreja teria lá, problemas de fraqueza, falsas doutrinas, falsos profetas, falsos pastores. Teria um monte de coisas erradas dentro da igreja, mas teria também um monte de coisa certa. E essa é a igreja de Jesus Cristo. É através da igreja que o Senhor trabalha, né? Pode ter o joio e o trigo ali dentro, mas é a igreja que Deus usa. Tem gente que sai da igreja e porque não entende o plano de Deus. Deus falou que teriam esses problemas na igreja, mas não é para sair da igreja, é para ficar na igreja, é para ser igreja, viver a igreja de Jesus e ser como igreja aquele que vai pescar homens, ganhar vidas para o Senhor, edificar o reino de Deus, né? Ter uma vida mais santa, mais separada para o Senhor. Então ele dá uma visão depois para Pedro, para os discípulos como um todo, dizendo: olha, vai ser através da minha igreja, eu vou revestir vocês de poder, o Espírito Santo vai ser derramado sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas. E aí fala: vocês vão testemunhar até os confins da terra. Ele delimita a área, ele passa os objetivos, né? Isto é um projeto de Deus que é feito em cima de uma visão. Então Deus deu visão a Abraão, Deus deu uma visão aos apóstolos e mandou eles, né, a irem atrás dessa visão e realizarem grandes coisas. Uma visão de homens ou de Deus sem ação não passa de um sonho, né? Nós falamos um pouco sobre isso. Eu preciso caminhar na direção dessa visão. Uma ação, por outro lado, sem visão, ela é um passatempo. Tem igrejas que são assim, tem famílias que são assim, tem homens e mulheres trabalhando que são assim. Não tem uma visão, não sabe onde quer chegar, não olha adiante, né? Só olha para o próprio umbigo, para o próprio pé e não vê à frente. Então é passatempo, é um monte de atividade sem saber onde quer chegar, onde vai. Não tem. As pessoas com esse perfil crescem muito pouco, alcançam muito pouco, né? Infelizmente. Agora, a ação com uma visão de homens não nos levam aos planos de Deus. Às vezes a gente tem uma visão, eu peguei as ideias de Jesus, princípios de Jesus e criei a minha igreja, não é mais a igreja de Jesus. Isso não vai levar a lugar nenhum. Nós precisamos ser igreja de Jesus, né? E dentro dessa referência, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele no início ele queria ser apóstolo dos judeus. Ele se intitulou: eu sou apóstolo dos judeus, eu vou pregar aos judeus. Só que a coisa não deu certo. Teve um monte de problemas, um monte de sacrifício, esforço, perseguições, fugas, mas pouquíssimo resultado. Até o momento de Jesus, quando ele pega o apóstolo Paulo lá em crise, ele fala: Paulo, volta para Tarso, para a tua terra de origem, porque eu vou te enviar aos gentios. Sai de Jerusalém. Então Deus deu uma visão para ele agora. Você vai ser apóstolo dos gentios e não dos judeus. Apóstolo dos judeus era uma visão de Paulo, mas quando ele teve a visão de Deus e quando ele foi para a primeira, segunda, terceira viagem missionária, ele começou a dar muito fruto, foi totalmente abençoado. É uma história totalmente diferente, andar debaixo da visão de Deus. Nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. Isso quer dizer o quê? Essa mesma história com Abraão, com Paulo, com os apóstolos, existe também na tua vida, na minha vida. Deus tem um plano para você, Ele tem uma visão para a tua vida, Ele tem uma visão para realizar em você e através de você na vida de muitos.
E é isso que eu quero te animar neste dia, a estar buscando, corra atrás da visão de Deus, ouça de Deus. Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar o teu chamado, a tua vocação e aonde Ele quer chegar. Vá atrás da visão de Deus, Ele tem essa visão para a tua vida neste dia que começa hoje. Deus te abençoe. Café com Maná tem sido bom para a sua vida? Dê um like, se inscreva no nosso canal, visite e curta a nossa página no Facebook e você é nosso convidado especial aqui na Igreja de Nova Vida em Alphaville e também na nossa Igreja de Nova Vida no Alto de Congonhas, conforme esses endereços aqui.